Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, nós vamos abordar um assunto de extrema importância para as igrejas: o desinteresse dos membros de participarem das escolas bíblicas. Esse é um sério problema que vem atingindo todas as denominações religiosas que se preocupam com o ensino sistemático, metódico da Bíblia Sagrada. É um assunto que já foi sobejamente estudado em várias reuniões de diversas denominações, mas nunca se chegou a um bom termo. Houve um crescimento vertiginoso das igrejas evangélicas. Houve um crescimento vertiginoso dos evangélicos. Todos nós sabemos disso. Mas o ensino não acompanhou esse crescimento. O analfabetismo bíblico é muito grande. O analfabetismo bíblico é preocupante. Queridos irmãos e amigos, prestem atenção no que vou lhes dizer. No século XVIII, na Inglaterra, surgiu um grande avivamento espiritual que causou um impacto profundo e importante nas igrejas. Homens cheios do Espírito Santo como George Whitefield, John Wesley, William Grimshaw, William Romaine, Daniel Rowland, John Berridge, Henry Venn, Samuel Walker, James Harvey, Augustus Toplade e John Fletcher sacudiram a Inglaterra de um lado ao outro. E como reflexo, isto é, como uma irradiação luminosa desse grande avivamento espiritual, houve um grande interesse das pessoas em estudar a palavra de Deus. Foi nessa época que começaram as escolas bíblicas. No dia 3 de novembro de 1783, foi fundada a primeira escola bíblica dominical na Grã-Bretanha. Esse dia é conhecido como o Dia da Escola Bíblica Dominical. Nos Estados Unidos, a primeira escola bíblica foi instituída por William Elliot em 1802. Começou numa fazenda e depois foi transferida para a igreja anglicana de Oak Grove, Virgínia. No Brasil, a primeira escola bíblica dominical começou no dia 19 de agosto de 1855 pelos missionários escoceses Robert e Sarah Kelly, na cidade de Petrópolis. A primeira escola bíblica sabatina no Brasil foi oficialmente realizada em 1895 pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, na cidade de Indaiatuba. Atualmente, não há muito interesse de alguns cristãos em participarem dos estudos das escolas bíblicas. Infelizmente, isso acontece em todas as denominações religiosas. Preste atenção no depoimento de um cristão que há pouco tempo começou a frequentar uma igreja evangélica. Disse ele: desde que comecei a frequentar essa igreja evangélica, nunca vi as pessoas empenhadas em ir à escola bíblica. E continua dizendo: talvez isso aconteça por preguiça, falta de interesse ou ambos. Os depoimentos, queridos irmãos e amigos, são muitos. Uma pesquisa feita pela Christadelphian
Sunday School Union diz que na década de 20, cerca de 55% dos membros das igrejas acompanhavam os estudos das escolas bíblicas dominicais. Em 2016, a porcentagem despencou para o patamar de 4%. De 2016 para cá, já se passaram 8 anos, a porcentagem diminuiu ainda mais. No Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, África, etc., existem algumas denominações neopentecostais que acham que não há necessidade de escolas bíblicas dominicais sabatinas. Existe um livro lançado nos Estados Unidos, escrito pelo Dr. Rick Melhem, com o título Vamos Matar a Escola Bíblica Dominical antes que a Escola Bíblica mate a Igreja. Para resolver esse problema, esse livro, escrito pelo Dr. Rick, apresenta 2 soluções. Primeira, unir as classes, crianças, jovens e adultos, todos juntos. Segundo, misturar ensino e adoração. Essas 2 sugestões foram adotadas por muitas denominações, principalmente as chamadas mega-igrejas, que reúnem 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas semanalmente. Em resumo, seria o seguinte: crianças, jovens, adultos, idosos, todos juntos no mega-templo. Muita música, jogo de luzes, com rápidas preleções dos cantores e sempre procurando mexer com o emocional das pessoas. E por último, uma rápida mensagem. Esses megatemplos podemos chamar de shoppings da fé, porque dentro de suas dependências existem lanchonetes, livrarias, etc. O importante para as mega-igrejas é a quantidade, não a qualidade. Os cultos parecem um show, um entretenimento espiritual. E isso tem atraído muitos jovens. E além disso, misturam cristianismo com mundanismo. E muitas pessoas acham importante, moderno, salutar. Uma bateria de samba de uma mega igreja desfilou no carnaval e entrou para o Guinness Book como a maior bateria de samba do mundo. Essa bateria de samba ganha até das baterias de samba das escolas de samba tradicionais. Eles chamam de batucada abençoada. Nas festas juninas temos a fogueira santa, etc, etc, etc. Ao longo da história, sempre houve grandes igrejas, como por exemplo o Tabernáculo Metropolitano de Charles Spurgeon, em Londres. É chamado assim porque o edifício atual foi construído no pastoreado de Charles Spurgeon, que pastoreou aquela igreja durante 38 anos. Reunia 5.000 pessoas nos finais de semana. Hoje é uma igreja batista. Mas Charles Spurgeon sempre se preocupou com o ensino e com o social. Durante os 38 anos que pastoreou essa mega igreja, fundou um colégio para pastores, um orfanato, uma sociedade de literatura, uma revista, etc.
Publicou 3.561 sermões e 135 livros. Mais de 200 novas igrejas foram abertas por pastores que foram alunos de Spurgeon, ali nos arredores de Londres. A escola bíblica, não importando o tamanho do templo, é muito importante para o desenvolvimento e amadurecimento espiritual dos membros das igrejas. A escola bíblica é a base da formação da vida cristã. Meus queridos irmãos e amigos, o profeta Oséias, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 6, versículo 3, escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 3, versículo 18, escreveu: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus o Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 29, deu um puxão de orelha nos seus discípulos, dizendo-lhes: errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O profeta Oséias, sob o influxo do Espírito Santo, no capítulo 4, versículo 6, escreveu: o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus o Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 18, disse: sede vós perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai Celestial. A palavra perfeito vem do grego teleios. Significa maduro, completo. Meus queridos irmãos e amigos, como os cristãos poderão conhecer o Senhor? Como os cristãos poderão crescer na graça e no conhecimento? Como os cristãos poderão ter conhecimento bíblico para não perecer, para não serem massa de manobra? Como os cristãos poderão conhecer as Escrituras e o poder de Deus? Como os cristãos poderão ser maduros, completos espiritualmente? Como? Somente através do ensino sistemático, metódico, didático, dinâmico de uma escola bíblica. Os cristãos que participam das escolas bíblicas não se deixam levar por nenhum vento de doutrina, não se deixam levar pela conversa fiada e mentirosa de pastores, bispos, missionários, apóstolos. Existem muitos em nossos dias que com astúcia e fraudulentamente enganam os fiéis, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Meus queridos irmãos e amigos, quais os motivos do fracasso das escolas bíblicas? Nós vamos elencar apenas alguns motivos. Primeiro, sejamos sinceros: preguiça e falta de interesse. Não é bem assim. Alguém pode questionar. Infelizmente, essa é a verdade. Preguiça e falta de interesse. Segundo, aulas mecânicas, maçantes, chatas. Eu mesmo já participei de várias escolas bíblicas. Maçantes, chatas, mecânicas. Terceiro, os professores não têm didática, não sabem transmitir o conhecimento para os alunos. Os professores são difusos, prolixos. Quarto, professores com dificuldade de comunicação. Quinto, em algumas igrejas o tempo reservado é muito pouco. É muito pouco. Quando eu fui responsável por uma congregação no interior de São Paulo, nós dedicávamos 1 hora para o estudo da lição bíblica e 15 minutos para uma reflexão final. E 2 vezes por mês fazíamos
fazíamos estudos, apostelados, sobre alguns assuntos polêmicos que os irmãos e alunos tinham dificuldade de entender. Algumas sugestões para melhorar a escola bíblica. Algumas sugestões. Primeiro, os professores têm que entender que o foco principal, isto é, o centro e o ponto de convergência é o aluno. Segundo, os professores têm que surpreender os alunos usando de criatividade, como fazia Jesus. Terceiro, as aulas têm que ser objetivas, didáticas, dinâmicas. Quarto, os professores têm que procurar mexer com toda a classe, para que todos participem, e não apenas 2 ou 3 pessoas. Queridos irmãos e amigos, para terminar, uma rápida sugestão. As denominações, através dos seus líderes, têm que fazer periodicamente um trabalho de orientação, mostrando para os membros que é muito importante e necessário participar das escolas bíblicas, porque a escola bíblica é a base da vida cristã. Fique com Deus. Um grande e carinhoso abraço.